galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do curso de Matemática para o Enem, né? Esse é a segunda parte do conteúdo de probabilidade, então recomendo que, se você não viu a primeira parte, o primeiro vídeo, dá uma olhadinha aí na playlist do canal, tá? Sugiro que vocês assistam primeiro a primeira parte, né? E depois voltem para esse vídeo, tá? Esse curso é oferecido pelo PET, o FBC. Normalmente nós oferecemos anualmente de forma presencial na UFBC, mas esse ano o curso está sendo oferecido de forma remota, online, né? Então, tem vários conteúdos aí no canal sobre várias temáticas do que cai no Enem, tá? E conteúdo bem legal, tá? Eu recomendo todos vocês assistirem os outros vídeos, beleza? Então, retomando aí a segunda parte do conteúdo de probabilidade, o que a gente vai ver hoje? O primeiro conceito aí, união de eventos, tá? Vamos lembrar, primeiro, o que é um evento, né? Eu comentei isso no primeiro vídeo, no vídeo anterior. O que seria um evento? Um evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. O evento ele pode ser, por exemplo, vou jogar uma moeda para cima, eu quero calcular a probabilidade de cair cara ou coroa. Isso é um evento. De um baralho, por exemplo, a probabilidade de eu retirar uma determinada carta ou um dado, né, esses exemplos clássicos aí, qual a probabilidade de cair um número ímpar? Então, isso seria um evento, né? Então, nesse conceito de união de eventos, sejam A e B dois eventos de um espaço amostral S, finito e não vazio. Então, vamos buscar lá da teoria de conjuntos. Um espaço amostral S, né, que é esse que engloba os dois eventos, A e B. Esses dois eventos, em outras palavras, a gente pode dizer que eles estão contidos dentro do espaço amostral S. Tá? E pela teoria dos conjuntos também, quando temos dois círculos, dois eventos aqui, um sobreposto no outro, quer dizer que pelo menos uma parte, essa parte aqui do meio, contém elementos comuns a ambos os eventos, certo? A ambos os conjuntos. Tomando um exemplo aí, vamos pensar que temos duas urnas. E na primeira urna a gente tem bolinhas numeradas de 1, 2, 3, 4 e 5. E na urna B a gente tem bolinhas numeradas de 3, 6, 7, 8 e 9. Então aqui, nesse ponto de interseção entre os dois eventos, a gente tem o número 3, a bolinha 3, que ela está tanto na urna A quanto na urna B, né? Ou a gente pode pensar na mesma urna também e diferenciar o evento A como essas bolinhas e o evento B como essas bolinhas, tá? Dá para pensar dos dois jeitos. Então, o que seria a gente calcular a probabilidade da união de dois eventos, desses eventos A e B? A gente escreve do seguinte, a probabilidade da união de A ou B, a gente pode falar assim também, A ou B acontecer, seria o quê? É igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A e B. Essa é uma formulinha que ela é aplicada a todos esses casos aqui. Então, quando a gente tem um elemento em comum a ambos os eventos, a gente deve subtrair aqui, porque ele é a interseção, né? Porque se a gente for calcular a probabilidade, esse elemento aqui vai se repetir, ele vai estar aqui na probabilidade de A, na probabilidade de B, né? Porque pode ser um caso favorável, tanto para A quanto para B. Então, relembrando aquele conceito de probabilidade novamente. A probabilidade ela é a divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. 3 vai ser um caso favorável a A e a B. E como 3 é a interseção de A e B. Então, para a gente não repetir esse termo, a gente subtrai aqui. Beleza? Então, é essa formulinha aí, da probabilidade da união. Tá? Um exemplo, vamos pegar o exemplo do baralho, novamente. De um baralho comum de 52 cartas, qual a probabilidade de obter-se um rei ou uma carta de espadas? Então, vamos lá, voltando àquela a teoria de conjuntos aí. A gente tem um espaço amostral S, finito e não vazio, tá? Isso é importante. E a gente tem dois eventos, o evento rei. Aqui num baralho, se for um baralho comum de 52 cartas, a gente tem 4 cartas rei, né?
o rei de copas, o rei de espadas, o rei de paus e o rei de ouros. E espadas, a gente tem 13 cartas de espadas, né? Como são 52 cartas, as cartas elas são divididas pelos naipes, né? Aqui, espadas, ouro, paus e copas. Então, das cartas de espadas, a gente tem desde o as, vai o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei, novamente. Então, o rei aqui, como vocês podem ver, é um elemento que é a interseção dos dois conjuntos. Ele está tanto no evento rei quanto no evento de espadas. A gente pode ter um rei de espadas, né? Então, aqui uma legendinha, né? Qual seria a quantidade do espaço amostral? O espaço amostral é o nosso baralho, 52 cartas. A quantidade de cartas rei são 4 cartas, certo? A quantidade de cartas espadas são 13. E a interseção de rei e espadas é igual a 1, que é esse rei aqui. Beleza? Então, se a gente quer calcular a probabilidade da união de rei ou espadas, o que seria? Eu vou calcular a probabilidade de rei, sair rei, mais a probabilidade de espadas, menos a probabilidade da interseção de rei e espadas. Então, ficaria como? Então, a probabilidade de rei ou espadas é igual a 4, né? Casos favoráveis, eu tenho 4 reis no baralho sobre 52 cartas, que são o total de casos possíveis. Mais a probabilidade de espadas, o que seria casos favoráveis? 13, né? Tenho 13 espadas sobre o meu espaço amostral 52, menos a interseção. A interseção que eu tenho é a única carta rei, que é o rei de espadas. Então, pela formulinha eu tenho isso, tá? Que no final me dá 4 sobre 13 avos. Beleza? Aí a gente tem outro conceito também, eventos mutuamente exclusivos. O que seria isso? Se a interseção de A e B for igual a esse zero cortado aqui, esse zero cortado ele representa o quê? Ele é o conjunto vazio, ou seja, se A e B não tiver nenhum elemento em comum, eles são considerados eventos mutuamente exclusivos. Aí pegando aí da teoria dos conjuntos, A e B, né, dentro de um espaço amostral S, finito e não vazio, eles não têm nenhuma parte que é comum a ambos, né? Então, eles ficam separados aqui. Tá? Então, a probabilidade da união de A ou B seria o quê? A probabilidade de acontecer A, mais a probabilidade de acontecer B. Então, aquela parte da subtração a gente não tem, porque não tem nenhum elemento em comum ambos os conjuntos. Certo? Outra questão muito importante é a questão da probabilidade condicional. O que seria a probabilidade condicional? Dados dois eventos A e B, de um espaço amostral S, finito e não vazio, a probabilidade de B condicionada a A, ou, em outras palavras, a probabilidade de ocorrer B, sabendo que já ocorreu A, é o quê? Então, novamente, retomando aquela ideia de teoria dos conjuntos, a gente quer saber a probabilidade de ocorrer B, sabendo que já ocorreu A. Então, a gente tem uma formulinha também, que é o seguinte, a probabilidade de ocorrer B, tá? B aqui no primeiro termo, sabendo, a gente separa com essa barrinha aqui, que já ocorreu A. O que seria? A gente faz a quantidade de elementos da interseção de A e B sobre a quantidade de elementos A. Mas aí se eu quero calcular diferente, eu quero calcular a probabilidade de ocorrer A sabendo que já ocorreu B. Então aqui eu colocaria P, A barra B, e aqui no denominador também a quantidade de elementos do evento B. Tá? Eu sei que vocês já têm várias fórmulas aí para decorar, e eu também não sou muito a favor de ficar decorando fórmulas, a gente pode se confundir. A probabilidade condicional, é interessante a gente pensar nessa ideia, tipo, a probabilidade de ocorrer um evento sabendo que já ocorreu um outro, tá? Acho que essa ideia vai ficar mais clara a partir de um exercício que a gente vai resolver agora. Ó, o exercício da UFABC aí, quando a nossa faculdade ainda tinha vestibular, então eu peguei aí, né, um exercício de lá, no qual ele fala o seguinte, antes de ler esse exercício, só uma coisinha, as questões de probabilidade, não só de probabilidade, mas de outras temáticas do Enem também, elas podem aparecer na forma de tabelas, de gráficos,
Então é importante a gente ter uma leitura bem atenciosa quando tiver uma tabela, um gráfico, assim, um dado diferente, para a gente tá sabendo com certeza o que ele está falando. Então essa questão, ela mostra uma tabela. Né? Os dados da tabela foram obtidos a partir de um estudo realizado com 9.800 indivíduos da mesma faixa etária. Essa tabela está dividida no seguinte: tem as pessoas que possuem doença cardíaca e as pessoas que não possuem doença cardíaca. E para cada um desses grupos, tem aqueles que praticam exercícios regularmente, praticam exercícios irregularmente e não praticam exercícios. Aí se eu quero saber qual é a quantidade de pessoas que não possuem doença cardíaca e que não praticam exercícios. Então, seria o quê? Não possuem doença cardíaca, não praticam exercícios. Essa quantidade aqui. Beleza? Aí ele fala o seguinte: sorteando-se ao acaso um indivíduo dentre os pesquisados, calcule a probabilidade de que ele seja portador de doença cardíaca, apesar de praticar regularmente ou irregularmente exercícios. O resultado do seu cálculo deve ser dado em porcentagem. Então tá, o que ele está falando aí? Ele quer calcular a probabilidade de que seja portador de doença cardíaca, nessa linha aqui, apesar de praticar exercícios regularmente ou irregularmente. Então essa parte aqui, de quem não pratica exercício, ele não está interessado. Beleza? Então vamos lá. Tá, nos próximos vídeos, se vocês estão acompanhando o canal aí, a gente resolveu alguns exercícios, tá? De provas antigas. E uma coisa que eu fiz nesses exercícios foi grifar, sublinhar partes importantes, tá? Então, o que vocês acharem importante no exercício aí, com uma informação relevante, façam uma marcação, grifem, sublinhem, que isso pode ajudar vocês no final, tá? Então, a primeira coisa que eu marquei aí foi esses números aqui, né? Bem nos limites aqui da tabela. O que eles querem dizer? Essa tabela, ela já dá uma ajudinha pra gente. Por quê? Porque ela já faz a somatória de cada grupo, né? Que está representado aqui em vermelho. Se esse total, tanto essa coluna como essa linha, não tivesse aparecendo aí nessa tabela, eu recomendaria que vocês fizessem essa soma, calcular esse total. Por quê? Olha que interessante. Se a gente somar esses dois números aqui, ele vai dar 9.800. Se a gente somar essa coluna. E se a gente somar essa coluna aqui também, ela vai dar 9.800. Que é o total de indivíduos que a gente tem. Às vezes o exercício não te fala quantos indivíduos que foram estudados, por exemplo. Então, uma forma de você descobrir é você fazer essa somatória dos totais, tá? Então, por exemplo, o que representaria esse 986? É quem pratica exercícios regularmente. Seguindo essa coluna aqui, eu vou somar esses dois números, eu tenho um total de pessoas que praticam exercícios regularmente. Beleza? Então, vamos lá. Ele vai sortear, ao acaso, um indivíduo dentre os pesquisados, portador de doença cardíaca, apesar de praticar regularmente ou irregularmente exercícios. E o resultado do nosso cálculo deve ser dado em porcentagem. Então, beleza. Então, primeiro, é a pessoa que possui doença cardíaca. Então, a gente vai assinalar, a gente está interessado nesses dois grupos aqui. Por que não marcamos esse? Porque o exercício ele não está interessado em quem não pratica exercícios, tá? Ele está interessado em quem possui doença cardíaca e que pratica exercícios regularmente ou irregularmente. Beleza? E aí aqui novamente eu faço uma marcação para o total de pessoas. Ó. A gente tem o total de pessoas que praticam exercícios regularmente e tem o total de quem pratica exercícios irregularmente. Novamente, não damos atenção a essa coluna aqui de quem não pratica exercícios, porque não é foco do exercício, tá? Da pergunta. Então vamos lá. Partindo dessa tabela, a gente quer calcular a probabilidade de ser um indivíduo portador de doença cardíaca e que pratica exercícios. Então, primeiro, quantas pessoas possuem doença cardíaca? Então, seria esse total aqui, né? 1.104. Mas, como a gente não está interessado, novamente, batendo na tecla aí, em quem não pratica exercício, a gente não considera esse valor. Então, a gente faz a soma desses dois números aqui. É quem possui doenças cardíacas, beleza? Outra coisa, a gente vai fazer a soma também de quem pratica regularmente ou irregularmente exercícios. Novamente, vamos fazer essa soma aqui
e vamos retirar esse número, porque a gente não está interessado em quem não pratica exercícios. Beleza? Então, a probabilidade, como a gente calcularia? Então, relembrando aquela ideia lá, probabilidade é o quê? A divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. O que seriam casos favoráveis? Seriam quem possui doenças cardíacas, né? Sobre o número de casos totais, o que vocês acham? O que seria? Seria esse 9.800 aqui, todos os indivíduos? Não, né? Seria essa soma aqui, de quem pratica regularmente ou irregularmente exercícios, porque a gente vai desconsiderar quem não pratica exercícios. Então, a probabilidade seria essa divisão, né? Então, se a gente fizer a divisão, a gente vai resultar nesse número aí. Se a gente multiplica por 100, a gente tem a porcentagem que dá 4,84%. Beleza? Então, isso daí é a resposta. Então, só para retomar aquela ideia, a gente não precisa ficar decorando fórmula. Tá vendo? A probabilidade condicional ela apareceu nesse exercício aí, mas se a gente resolver pela fórmula, beleza, vai dar certo também. Mas é uma questão que a gente não precisa aplicar fórmula. É só a gente ter uma leitura mais detalhada e com bastante atenção no que o exercício pede. Beleza? Então, para a gente finalizar aí, dicas gerais sobre a probabilidade. Eu trouxe algumas dicas. A primeira, ler com atenção. Essa não é uma dica exclusiva ao conteúdo de probabilidade, tá? Mas para qualquer questão, também não só da matemática, leiam com atenção. E, novamente, a minha dica é grifem e deem atenção àqueles pontos mais importantes, mais relevantes que o exercício está te mostrando. Tá? Igual a gente fez lá, sublinhou de vermelho. Então, uma dica, façam isso também. Segundo, na probabilidade, às vezes a gente vai se deparar com esse termo, pelo menos um. O que significa isso? Pelo menos um é a probabilidade de que vai acontecer, no mínimo, um caso vai acontecer. A gente pode, sei lá, ter 5 casos, pode acontecer um caso, pode acontecer 2, 3, 4, 5, podem acontecer. Mas, no mínimo, um vai acontecer, tá? Não pode ter a chance de nenhum acontecer. Pelo menos um vai acontecer. E uma forma da gente calcular esse pelo menos um, que seria? A ideia do complementar também. O pelo menos um, eu pego o total, menos a probabilidade de não acontecer nenhum evento, tá? Então, isso seria a ideia do pelo menos um. E que vai aparecer bastante aí, se vocês acompanharem os exercícios que a gente resolveu de provas antigas, esse pelo menos um aparece bastante, tá? Terceiro, a gente na probabilidade pode trabalhar com eventos com ou sem reposição. O que seria isso? Por exemplo, na urna, eu tiro uma bolinha. Eu posso devolver essa bolinha para a urna, que seria um evento com reposição, ou eu posso tirar essa bolinha da urna. E o que muda? Por que eu estou dando destaque para isso? Porque se é um evento com reposição, isso não vai alterar no meu espaço amostral. Mas agora é um evento sem reposição, eu não vou repor a bolinha, eu tenho que subtrair esse evento aí, né, do meu espaço amostral. Porque se eu tiro uma bolinha, eu vou tirar um elemento do meu espaço amostral, né? Então, se for um evento sem reposição, eu vou ter que subtrair lá no meu espaço amostral. Então, é muito importante ter atenção para esse ponto aí também. E a gente tem agora dois termos super importantes. Ó, isso aqui vai aparecer bastante nos exercícios que a gente vai resolver, tá? Eu já estou dando destaque aí para a gente ter isso bem claro em mente. O que significa isso? E igual a multiplicação ou igual a soma. O que é isso? É basicamente isso. Quando aparecer a palavrinha E, quando eu quero a ocorrência de um evento e de outro evento, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas probabilidades. Agora, se eu quero a probabilidade de acontecer um evento ou acontecer outro evento, eu vou somar. Eu somo essas duas probabilidades. Então, são dois termos que aparecem bastante e o pessoal confunde. Então, ó, isso tem que ficar bem destacado, beleza? Então é isso, pessoal. Siga-nos aí nas nossas redes, Instagram, Facebook. Curta, compartilhe o vídeo. Siga aí a nossa playlist, tem vários conteúdos legais. E deem atenção aí, tem vários vídeos de conteúdos bem interessantes, exercícios, tá? Espero muito que eu possa ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários aí que a gente vai estar dando atenção, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!